Olá, espero que esteja tudo bem com você. Na aula de hoje nós vamos estudar fatoração. Fatoração é um processo que consiste em transformar num produto de fatores tanto números quanto expressões. Então nós vamos estudar esses casos que aqui estão descritos. Então, fator comum em evidência. Então, esse tipo de fatoração é usado quando existe um divisor que seja comum a todos. Então, o 3, só de observar esse trinômio, a gente verifica que o 3 é comum a esses três termos. Então, a gente coloca em evidência quando colocamos aqui fora dos parênteses. Então, a gente coloca em evidência e faz a divisão. 12x dividido por 3 é 4x. Mais 6y dividido por 3 é mais 2y. E menos 9z dividido por 3 é igual a menos 3z. Então, aqui dá para tirar a prova real, né? 3 vezes 4x é 12x, 3 vezes 2y é 6y, e 3 vezes menos 3z é igual a menos 9z. Aqui, o a ao quadrado, ele é o maior divisor comum a todos esses termos. Então, nós vamos colocar o a ao quadrado em evidência. Fazendo a divisão, 2a ao quadrado b dividido por a é igual a 2b. 2b's. Mais 3a ao cubo dividido por a ao quadrado vai dar mais 3ac. Então, 3a ao cubo c dividido por a ao quadrado é igual a mais 3ac. E menos a à quarta dividido por a ao quadrado é igual a menos a ao quadrado. Ok, vamos para a próxima. Então, nós temos aqui fatoração por agrupamento. Então, quando não tem um fator que se repete em todos os termos, nós devemos agrupar os termos para então usar o fator comum. Então, aqui, mx mais 3nx, né, já dá para a gente agrupar. Por quê? Porque o x é comum a esses dois termos. Assim como, olha, my mais 3ny também dá para agrupar, porque o y é comum a esses dois termos. Poderíamos também pensar em agrupar 3nx com 3ny, já que o 3n é comum a esses dois termos. E aqui, entre mx e my, o m também é comum. Então, podemos escolher aqui a maneira que vamos agrupar. Então, para facilitar, eu vou agrupar esses dois termos. Então, aqui o x é comum, então vai ficar assim. mx dividido por x, que é m, mais 3nx dividido por x, que é mais 3n's. Aqui, mais my e mais 3ny, o y é comum. Então, fica assim. My dividido por y, que é igual a m, e 3ny dividido por y, que é igual a mais 3n's. Aí a gente verifica aqui que dá para continuar fatorando, né? Porque não está totalmente fatorado ainda. Conseguimos dois termos, eram 4, conseguimos 2, mas dá para fatorar e deixar como um único termo. Então, aqui, nesse termo, m mais 3n é comum a esse termo aqui, né? Ou melhor, m mais 3n é o mesmo que m mais 3n. Então, ele é comum a esses dois termos. Colocando m mais 3n em evidência, fica assim. Então, esse aqui é comum,
esse aqui, x mais, que multiplica m mais 3n, dividido por m mais 3n, dá x. Ou podemos colocar assim, qual que é o número que vezes m mais 3n vai dar esse valor aqui. Fica mais fácil. E aqui, então, nós vamos ter y. Por quê? Porque y vezes esse fator vai dar todo esse termo aqui. Na letra B, também nós temos 4 termos, não tem um único fator que seja comum a todos, né? Não tem um fator comum a todos, então nós vamos agrupar. Dá para agrupar 4x com 8c ou 4x com mx. E aqui 8c dá para agrupar com 2mcs. Então tem como o anterior, dá para a gente escolher quais termos vamos agrupar. Então, agrupando esses dois primeiros termos, o 4 é comum. O 4 é divisor de 4x e 8c. Então, podemos verificar qual é o número que vezes 4 vai dar 4x. É x. Aqui, qual é o número que vezes 4 vai dar menos 8c? Então, mais vezes menos é menos. Então, aqui 4 vezes 2, 8 e c. Então, 4 vezes 2c é igual a 8c. Aqui o m ele é comum, então o m fica em evidência. Então nós vamos ter número que vezes m dá mx é o x. E número que vezes m dá menos 2mc, ou 2mc dividido, menos 2mc dividido por m. Vai dar menos 2c. Aqui nós temos que x menos 2c é comum a esses dois termos, então ele fica em evidência, continuando a fatoração. Aí então, nós temos aqui 4, porque 4 vezes esse termo, né, esse fator no caso, né, 4 vezes esse fator vai dar esse termo, e aqui o m vezes esse fator vai dar esse termo. Então, nós temos aí letra B. Então, esse próximo é diferença entre dois quadrados. Então, para fazer a fatoração de uma diferença de dois números quadrados, né, números que dão para tirar a raiz quadrada, por isso que são chamados números quadrados. Então, tirando a raiz quadrada de, vou fazer aqui do lado, tirando a raiz quadrada de 9x quadrado, o que é a raiz quadrada de 9x quadrado? É a raiz de 9 vezes a raiz de x ao quadrado. A raiz quadrada de 9 é 3 e a raiz quadrada de x ao quadrado é x. Índice igual ao expoente, né? É o mesmo que x elevado a 2 sobre 2, que é igual a x elevado a 1, que é igual a x. E a raiz de 25, raiz de 25, que é igual a 5. Então, nós temos aqui, vou fazer aqui embaixo. Então, nós vamos ter que a forma fatorada vai ser igual ao produto da soma desses valores encontrados pela diferença desses valores. Aqui nós temos que a raiz quadrada de 49 é igual a 7. E a raiz quadrada de a ao quadrado é igual a a. Então, nós temos que a forma fatorada vai ser 7 mais a, que multiplica 7 menos a. Então, nós temos mais um exemplo.
raiz quadrada de x à quarta, vou fazer aqui do lado, é o mesmo que x elevado a 4 meios, que é igual a x elevado a 2. Então, a mesma coisa para a raiz quadrada de y à quarta. Então, lembrando, né, que transformamos em potência e simplificamos o expoente. Então, nós vamos ter aqui que a forma fatorada vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado, que multiplica x ao quadrado menos y ao quadrado. Aqui a gente verifica que temos uma diferença de quadrados. Então, nós temos que a forma fatorada de x à quarta menos y à quarta vai ficar assim. Fatorando mais uma vez o x ao quadrado e y ao quadrado. Então, copiamos esse fator e fatoramos novamente essa diferença de quadrados. Raiz quadrada de x quadrado é x, de y ao quadrado é y. Trinômio quadrado perfeito. Então, para fatorar um trinômio quadrado perfeito, precisamos primeiro garantir que ele seja, né? Verificar se ele realmente é um trinômio quadrado perfeito. Para isso, a gente tira a raiz quadrada de x ao quadrado, que é x, e tira a raiz quadrada de 9, que é 3. Aí multiplicamos, então, esses resultados por 2. Então, fazendo esse cálculo, nós temos 3 vezes 2, que é 6, 6 vezes x, 6x. Ou seja, deu esse outro termo, o termo que não é um número quadrado. Então, a forma fatorada vai ser o produto notável x, considerando aqui o sinal positivo, do número que não é um quadrado, do termo que não é um quadrado, nós vamos ter x mais 3 elevado a 2, que pode ser escrito como x mais 3 multiplicando por x mais 3. Aqui nós temos a raiz quadrada de 9y ao quadrado, que é 3y, a raiz quadrada de 4x ao quadrado, que é 2x. Quando multiplicamos por 2, vai dar 2 vezes 2, 4, 4 vezes x, 4x, vai dar 12xy. O resultado está dando 12xy, né, quando multiplicamos por 2. Esses dois termos, entre eles e por 2. E 12xy não é o valor do termo que não é um quadrado. Portanto, não dá para fatorar dessa forma, usando o trinômio quadrado perfeito. Então, através do trinômio quadrado perfeito. Não dá. Então, mais um exemplo. Tirando a raiz quadrada do 9a ao quadrado, que é 3a, do 4, que é 2, fazendo a conferência, né? A verificação. Nós temos aqui 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3a, 12a. Deu certinho. Então, esse número, essa expressão, trinômio quadrado perfeito, podemos transformá-la num produto notável
quadrado da soma, que é o mesmo que 3A mais 2, que multiplica 3A menos mais 2, não menos. Isso aqui é um produto notável, multiplicação da base por ela mesma. Cubo perfeito. Então, nós temos aqui a forma genérica do cubo perfeito, tá aqui. Então, essa expressão, ela é semelhante a essa daqui, a primeira. O nosso A, ele vai ser o x. O B, nós vamos ter que fatorar esse número. Então, aqui, vamos descobrir a raiz cúbica. Eu quero saber o valor do B. Então, eu vou colocar o 8, vou fatorar o 8. O que é o 8 fatorado? É 2 vezes 2 vezes 2. Então, fatorando 8, nós vamos ter 2, que vai dar 4, 2, que vai dar 2, e 2, que dá 1. Então, a raiz cúbica de... vou colocar aqui. A raiz cúbica de x ao cubo... Então, por que eu estou tirando a raiz? Porque eu quero saber apenas a raiz cúbica de x ao cubo. Eu quero saber o número sem o expoente 3, porque aqui na resposta, olha, eu não tenho uma potência, só tenho o valor do A. Então, eu quero saber o valor do A. Aqui o A está ao cubo. Então, o valor do A, índice igual ao expoente, então o A, esse A aqui, na verdade, que está sendo representado por x, ele é x mesmo, né? E agora o 8, quando eu fatoro o 8 é o mesmo que raiz, para descobrir, o que é o 8? O 8 é o mesmo que 2 ao cubo. Então, quem é o B? É 2. Então, quando eu tiro a raiz aqui, eu quero só saber o valor do B, esse B aqui, olha. Então, o B vale 2. Então, usando essa forma genérica aqui, nós vamos ter que provar isso aqui. Olha, para verificar se é um cubo perfeito, nós vamos ter que fazer essa verificação. Encontrar o valor de 3A ao quadrado B. Então, olha, valor de 3A ao quadrado B. Então, o 3 vezes o A ao quadrado. O nosso A ao quadrado, ele, na verdade, o nosso A, ele é o x. Né? Nós vimos que o A está no lugar do x. Esse A é o x. Então, é 3x ao quadrado. E quem é o nosso B? O B, eu já substituí aqui, olha, por 2 ao cubo. Então, quem é o B? É B ao cubo. Então, nosso B é 2. Então, vamos multiplicar por 2. Então, a resposta é 6x ao cubo. Não, ao cubo não, ao quadrado. Aqui é o quadrado. Então, tá certo. Olha, a resposta aqui, olha, deu 6x ao quadrado. Está correto. Então, deixa eu consertar aqui. Então, pronto. Fizemos a conferência desse termo aqui. Agora, 3ab ao quadrado. Quem é 3ab ao quadrado? 3ab ao quadrado. É o 3 vezes o a, que é o nosso x. Né? O x está no lugar do a. Então, é isso aqui que nós vamos conferir. B ao quadrado. B, nós vimos que o nosso B é igual a 2. Então, é 2 ao quadrado, que é 4. Esse aqui é o nosso A. E o B é igual a 2. 2 ao quadrado é 4. Então, nós estamos fazendo a verificação desse termo aqui agora. 3ab ao quadrado. Ele tem que dar 12x. Então, vai dar 3 vezes 4, 12. 12 vezes x, 12x. Então, agora que nós vimos que é um cubo perfeito, a resposta vai ser
A mais o A, que é o X no caso. Então, o A é o X. Então, aqui nós temos o A, que é o X. Então, esse primeiro exemplo é semelhante a essa forma genérica. O A é o X e o B é o 2. Então, fica assim a forma fatorada, conforme está mostrando aqui. Ou x mais 2 vezes x mais 2 vezes x mais 2. Outro exemplo. Nós temos então, agora, nós temos que o A, na verdade é essa segunda situação, a gente verifica aqui positivo, negativo, positivo, negativo. Então, essa é a segunda situação. Então, a gente só precisa comprovar se esse menos 9A ao quadrado é esse aqui, olha, 3A ao quadrado B. Então, quem que é o A? Vamos definir. Quem é o nosso A? De acordo com a forma genérica, quem é o A? A, no nosso caso, é o próprio A. E quem que é o nosso B? Então, B ao cubo. Então, eu vou ter que fatorar isso aqui, esse valor de menos 27, né? 27. Então, fatorando 27, nós vamos ter 3, vai dar 9, 3 que dá 3, e 3 que dá 1. Ou seja, 27 é o mesmo que 3 ao cubo. Então, é B ao cubo. Portanto, B vale 3. Então, vamos fazer a verificação. Então, nós temos aqui 3A ao quadrado B. Então, aqui, tirando a raiz cúbica de A, é A. Agora, quando a gente tira a raiz cúbica de menos 27, a raiz cúbica de menos 27 vai ficar assim. Então, nós temos algo assim, né? E aí, esse aqui cancela com esse. Então, nós temos que o B, ele vale, na verdade, menos 3. Então, agora, fazendo a comparação, nós vamos ter, então, aqui, considerando esse termo aqui, né? Então, nós temos 3 vezes o A ao quadrado, vezes o B, vezes o B, que é menos 3. E, como resposta, nós temos menos 9A ao quadrado. Então, confere com esse termo aqui. Agora, vamos testar esse daqui, que é esse daqui. 3AB ao quadrado. 3AB ao quadrado. Nós vamos ter 3, o nosso A é o próprio A, e o B, que é menos 3, vai ficar menos 3 ao quadrado. Então, nós vamos ter aqui, fazendo essa conta, nós temos 3A, que é esse daqui, vezes menos 3 ao quadrado, que é 9. Portanto, temos 27A. Ou seja, agora que nós comprovamos, então, qual é a forma fatorada? Então, qual que é a resposta? Ou seja, qual é a forma fatorada desse cubo perfeito? Então, é a expressão que está aqui, né? Segunda expressão. Então, nós temos A, que é o próprio A, menos o B, que é 3, elevado a 3.
Então, nós temos aqui que o B, né, tem que, só para não confundir, o B é 3, só que a raiz cúbica de menos 27 é menos 3. Então, tive que usar o menos 3 aqui para garantir o sinal. Mas se eu usasse 3, a diferença é que ficaria positivo. Mas como nós estamos nesse segundo caso, né, saberíamos de qualquer forma que é o valor do A, raiz cúbica de A ao cubo, que é A, e a raiz cúbica de 27, que é 3. Então, a raiz cúbica do primeiro termo, que está ao cubo, e a raiz cúbica do último termo, que é 27, é igual a 3. Raiz cúbica de 27. Então, aqui foi menos 3, usamos só para fazer esse cálculo, mas na verdade nem precisava, poderia usar ele como positivo, e uma vez que nós já garantimos o sinal aqui, os sinais estão corretos, de acordo com essa forma genérica. Bom, então é isso. Agradeço a atenção. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Que vocês fiquem sempre muito bem. Obrigada pela atenção.